Que o Deus de poder, o Espírito Santo, nos ilumine e nos guie nesse momento, guie a nossa mente, nossa alma, para que possamos refletir em suas palavras, crer nelas e testemunhar essas palavras em qualquer lugar que estejamos. Amém. Irmãos, eu tenho aqui nas minhas mãos uma pequena flor. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui na frente que gostaria de vir aqui, participar da mensagem. Tem alguém? Senão eu vou convidar alguém aí. Vem? A Viviane aí, ela voluntariamente ela se prontificou, assim, ela falou: não, pastor, não se preocupe que eu vou. Deixa eu pegar o microfone aqui, só um pouquinho. Viviane, você tem aqui na sua mão, você tem uma flor. E tenho certeza que você tem na tua vida muitas pessoas especiais. Muitas, a fila é grande. Se você pudesse entregar essa flor, não, se você pode entregar, não se você pudesse, mas você pode entregar essa flor para uma pessoa especial que está aqui, dentro do templo. Eu quero primeiro que você me diga quem é e por quê. E por quê? Fala o nome e por que você gostaria e vai dar essa flor para ela. Para ela, para ele? Ou para ele, tanto faz. Então, tem realmente muitas pessoas que eu entregaria essa flor. Mas eu vou entregar para o Anderson, meu esposo, meu marido, o homem que Deus deu para a gente compartilhar essa vida. Que legal, bacana. Anderson, vem aqui então receber a flor. Vem aqui. Vem receber a flor da mão da sua esposa. Para o Anderson ter coragem, fica aqui do lado dele, tá? Anderson, agora, se você pudesse dar, agora é se pudesse, dar essa flor para uma pessoa especial que não está dentro do templo, quem seria? Eu daria, não está por aqui, mas eu daria para minha mãe. Para sua mãe? E por que ela não está aqui? Porque Deus chamou ela para junto dele. Valeu, então não tem como entregar essa flor, né? Fisicamente não. Fisicamente não. Valeu. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para eles, tá? Obrigado. Eu sabia que ia tocar o coração. Mas isso faz parte. Como é triste querer chegar perto de uma pessoa, dar um abraço, homenagear essa pessoa, mas ela não está mais presente. Ou às vezes ela está tão distante que demoraria muitas horas ou dias para chegar até onde a gente está. Temos que valorizar as pessoas enquanto temos a oportunidade. Muitas vezes, enquanto as pessoas estão perto da gente, por ganância, cobiça, por orgulho, interesses pessoais, medo, talvez vergonha, ou tantas outras coisas, deixamos de dizer o quanto elas são especiais, ou até mesmo não pedimos ajuda. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Porém, um dia vamos querer conversar com elas,
dar a elas um presente, um abraço, ou homenageá-las, mas não teremos mais a oportunidade. Essa ilustração, para mim, irmãos, ela traz exatamente o que diz o texto de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 9, que diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Deus ainda está se deixando achar. Quantas vezes um pai brinca de esconde, esconde, e se às vezes o pai não sai do seu esconderijo, o filho não o encontra. E o ato do pai sair do esconderijo mostra misericórdia. E Deus está se deixando achar pelas pessoas, por aqueles que o buscam. Hoje Deus ainda está podendo ser encontrado. Enquanto Jesus não voltar para julgar os vivos e os mortos, ou talvez nós não partirmos deste mundo, enquanto uma dessas coisas não acontecer, Deus ainda está pedindo para você, para mim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor. O que Deus quer é que o busquemos em primeiro lugar na vida. Há muitos versículos que mostram esse desejo de Deus. Vamos ler alguns. E aí eu peço que o Davi passe para mim aí isto. Vamos ler em conjunto este versículo? De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha só, e o acharás. Isso é misericórdia. Deus está se mostrando. Outro versículo, pode mudar? O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Olha que a primeira decisão, quando alguém deixou de crer em Deus, é porque a pessoa deu o primeiro passo para sair do seu caminho. Outro versículo: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Olha que palavra do nosso Deus, que convite para nós procurarmos Ele. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Que coisa bacana! E o último da minha série que eu escolhi aqui: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que promessa do nosso Deus! Pode mudar daí, aí fica. Vemos por estas palavras, irmãos, o quanto Deus deseja ser buscado. Ele quer ser buscado, no entanto, o povo está cada vez mais longe desse Deus. Jesus, quando esteve entre nós e depois deixou também, através dos apóstolos, sua palavra registrada, ele enfatizou bastante que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando acordamos de manhã, irmãos, a primeira coisa que fizemos e devemos fazer é buscar o reino de Deus. Ao deitar à noite, entregue a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele te proteja durante a noite. E se você partir dormindo desse mundo e partir com a proteção do Papai do céu, você vai bem. Então ele faz esses dois pedidos: buscar ao Senhor. E quando nós olhamos o que é buscar, ou de que forma eu busco esse Deus, um deles é o arrependimento. É arrependimento. Porque quando houver um arrependimento verdadeiro, é sinal que eu consegui analisar quem eu sou. Um ser humano, um pó. Um ser humano que vai passar. Não sei quantos dias, mas vai passar. Eu consigo analisar que o que é de mais precioso vem das mãos do meu Deus. E o pedido que ele faz então aqui no versículo 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, isto é, o homem mau, os seus pensamentos. Abram mão disso, desistam dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos. Os caminhos e os pensamentos dos homens não são iguais aos de Deus. E então ele diz para nós invocarmos o seu nome, porque o seu nome tem poder. Mesmo que o mundo está tripudiando do nosso Deus, mas cada um vai pagar por aquilo que está plantando. Mas ele quer ser invocado. E ele então está perto, bem perto. Não só uma pessoa, mas muitas pessoas já disseram: eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus sentasse na minha frente, eu queria que Deus olhasse nos meus olhos e falasse comigo. E eu digo para vocês, você tem a oportunidade de fazer isso todos os dias. Porque se isto aqui é palavra de Deus, é Deus sentado na sua frente, é Deus orientando o seu coração, é Deus te mostrando o caminho, a direção, e Ele está olhando nos seus olhos, falando diretamente ao seu coração. E se eu não consigo ver
a manifestação de Deus através desta palavra, repensem novamente: eu creio que isto é palavra de Deus? Nos versículos seguintes está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Sempre há coisas para aprender em todos os momentos da vida. Garanto que se nós pedirmos aí, Dona Elizabeth está com mais de 90 anos, se pedirmos para ela, ela tem muita coisa para aprender ainda. Muita coisa. E todos os dias nós temos. Este momento que estamos vivendo, irmão, esse momento de tribulação, que os nossos corações estão agitados, com algumas possibilidades de leis. Se os nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus, esse momento serve exatamente para isso. E aí nós descobrimos que aquela palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é fato, é verdade. Por mais que hoje nós estejamos aflitos, preocupados, orando para que algo não aconteça, mas está servindo para uma coisa: ver se os nossos pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus. E se não estiver alinhado com os pensamentos de Deus, não é Deus que precisa ajustar os dele para ficar iguaizinhos aos nossos, mas somos nós que precisamos ajustar os nossos pensamentos para se alinharem com os dele. Nós não podemos inverter a ordem, porque quando nós invertermos a ordem, então há confusão. Os seus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus? A única forma, irmãos, de alinhar, de que os pensamentos de Deus estejam alinhados, que os nossos estejam alinhados com Deus, está aqui. Qualquer coisa diferente do que está aqui é um pensamento desalinhado e que precisa ser ajustado para que tenhamos novamente os pensamentos de Deus. O bom de tudo, e eu falo que é muito bom, irmãos, quando os nossos pensamentos, quando os nossos caminhos, quando as nossas ações não estão andando de acordo com a palavra do Senhor, então vem a palavra que diz assim: converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quando Deus perdoa, Ele alinha de novo o nosso coração, o nosso pensamento, para que ande conforme os pensamentos dEle. Quando Ele se mostra rico em perdoar, Ele cria em nós um coração com o desejo de o servir dia após dia. Em Cristo Jesus, Deus Pai e Espírito Santo ficam bem pertinho de nós. Esse Deus triuno, Ele está perto. Ele quer que você o busque, Ele quer que você o invoque, porque Ele ainda está ao seu alcance. Assim como a ilustração que nós usamos antes, enquanto é possível, abrace, dê uma flor, busque, fale eu te amo.
Porque um dia, esse Deus vai estar distante, muito distante, daqueles que não creram. E aí é terrível. Aí é terrível. Mas Ele ainda está bem pertinho de mim, de vocês. Está ao alcance das suas mãos, da sua mente. Ele se mostrou agora com o perdão, aqui na palavra. Imagina a graça de receber o corpo e o sangue de Cristo. É Cristo dizendo: eu estou aqui. Eu vou estar contigo. Não desista do caminho, permaneça firme. E a palavra de Deus diz assim, depois de perdoados os pecados, lá em Filipenses ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É Deus ajustando, pelo poder do Espírito Santo, o nosso pensamento com o dele. Que o Espírito Santo esteja sempre em nosso coração e que sejamos humildes para o buscar, o invocar, enquanto ele ainda está bem pertinho de nós. Amém. Quero convidar os irmãos para que juntos façamos esta oração maravilhosa que segue. Nos coloquemos em pé. Cria em mim, ó Deus,